Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão e eu vou falar dentro do nosso tema esofagite eosinofílica, desta temporada 2025, sobre um artigo que é do dupilumab para esofagite eosinofílica em pacientes de 1 a 11 anos de idade, que foi publicado pelo The New England Journal of Medicine, um jornal que existe desde os anos de 1800. Esse artigo foi publicado em junho de 2024 e o fator de impacto dele é muito grande, é 96,2. Lembrando então que os pacientes pediátricos com esofagite eosinofílica, eles apresentam sinais que são mais heterogêneos e menos específicos do que nos adultos, né? Então, eles podem apresentar disfagia e em lactentes pequenos e crianças pequenos, isso pode se apresentar como dificuldades alimentares, recusa alimentar, falha de crescimento, enquanto que em crianças com idade escolar, a dor abdominal, vômitos e refluxo gastroesofágico também podem ser apresentações cujo diagnóstico diferencial entra aí a esofagite eosinofílica. Lembrando então que o padrão da criança com esofagite eosinofílica é um padrão diferente do adulto, ela tem menos remodelação esofágica e um processo mais inflamatório. Lembrando então desses achados que a gente vê na endoscopia, então para a gente ter já de hábito usar essa classificação da escala de referência endoscópica para a esofagite eosinofílica, é um score endoscópico, onde você tem diferentes graus de acometimento, né? Isso serve para os sinais maiores, como por exemplo os anéis fixos, desde aquele que tem grau 0, ou seja, sem nenhum anel, até aqueles que têm anéis que são distintos, que impedem a progressão do aparelho. A gente tem também a presença de exudatos, que são essas manchas brancas e opacas, que podem ter aí o seu grau variado, né? Tanto como não apresentar, até apresentar um grau grave, né? Quando você tem um acometimento muito grande com essas placas esbranquiçadas. A gente tem também as estrias longitudinais ou sulcos, essas linhas verticais, que também vão de 0 a 2, e o estreitamento do calibre do esôfago, né, uma redução do diâmetro na maior parte do esôfago tubular, e o esôfago em papel crepom, que é uma fragilidade ou laceração da mucosa após a passagem do aparelho, mas não está relacionado com dilatação esofágica. A gente tem também para nos direcionar no diagnóstico de esofagite eosinofílica o desenvolvimento, além do score endoscópico, do score histológico, né? Esses eosinophilic ou esophagitis histological scoring system, ele tem sido utilizado também como um dos parâmetros para caracterizar a esofagite eosinofílica. Então, o dupilumab, nesse contexto, ele é um anticorpo monoclonal totalmente humano, que vai bloquear as vias da interleucina 4 e da interleucina 13, e que já tem eficácia comprovada em doenças atópicas que são marcadas pela inflamação do tipo 2. Isso inclui esofagite eosinofílica, tanto em adultos e em adolescentes, que foi o estudo Liberty EO Treat, que tratou exatamente dessa questão do uso do dupilumab na esofagite eosinofílica em adultos e adolescentes. Então, a gente vai se referir bastante a essa publicação,
porque essa publicação é de 2023, né, que avaliou a eficácia e a segurança do dupilumab em mais do que 52 semanas em adultos e adolescentes, é chamado de Liberty EO Treat Study, e os autores desse estudo que eu vou apresentar usaram esse estudo como modelo, né, que eles já tinham feito essa metodologia e fizeram a metodologia da mesma forma. E nesse estudo atual, eles avaliaram uma faixa etária menor, né? Ali eles eram a partir de 12 anos, e aqui eles pegam de 1 a 11 anos com esofagite eosinofílica e refratária ao tratamento com inibidores de bomba de próton. Por que eles usaram aqueles que são refratários ao tratamento com inibidores de bomba de próton? Porque são aqueles que não precisam de uma terapia imunobiológica, eles respondem com outro tipo de medicação. Então, esse foi um dos critérios de inclusão, né? Você tem uma esofagite eosinofílica ativa e refratária ao uso dos inibidores de bomba de próton. Então, nesse artigo, a gente vai relatar a fase A e a fase B, que é um estudo que foi realizado em 26 centros nos Estados Unidos e em um centro no Canadá. O protocolo está disponível no texto, né, desse artigo que foi publicado, e eles eram divididos em fase randomizada, duplo cego controlada por placebo, com duração de 16 semanas, e a parte B, que era uma fase de tratamento ativo, já não tinha mais o placebo, por 36 semanas, nos quais os pacientes sabiam que estavam recebendo o tratamento ativo, mas não necessariamente as doses. Essa parte C, ela não foi publicada ainda, mas é uma extensão, né? Além dessas 54 semanas, de 52 semanas, uma extensão para 108 semanas que ainda está em andamento. Então, os pacientes elegíveis, eles tinham entre 1 e 11 anos e um diagnóstico documentado de esofagite eosinofílica. E aí, eles definiram essa esofagite eosinofílica ativa por uma contagem máxima de eosinófilos intraepiteliais esofágicas maior por 15 no grande aumento, em pelo menos 2 das 3 regiões esofágicas. Então, os exames, eles contavam com biópsias proximal, média e distal do esôfago. Então, pelo menos 2 dessas 3 regiões tinham que ter o mais do que 15 eosinófilos por campo, e além disso, eles tinham que apresentar uma história clínica de sintomas no mês anterior à triagem consideradas como relacionados à esofagite eosinofílica. E, além disso, você tem a biópsia e a sintomatologia. A contagem máxima de eosinófilos intraepiteliais esofágicos superior a 15 por campo de grande aumento em pelo menos uma região esofágica, mesmo após 8 ou mais semanas de tratamento prévio com inibidores de bomba de próton, mostrava que não eram pacientes responsivos, então foram incluídos, esses foram os critérios da inclusão desses pacientes. Na randomização, né, para cada nível de exposição ao dupilumab, o medicamento ele foi administrado e foi ajustado a dose pelo peso corporal basal, né? Então, tinha doses entre 5 a 15 quilos, de 15 a 30 quilos, de 30 a 60 quilos, mas não estratificou com base na gravidade dos sintomas. Então, na parte A, os pacientes foram randomizados na proporção 2:2:1:1 para receber o dupilumab subcutâneo em alta ou baixa exposição. Eles não falam alta e baixas doses, mas com doses mais altas e doses mais baixas, ou o placebo correspondente nos 2 grupos placebo por 16 semanas. E o grupo placebo recebeu também formulações que eram idênticas, né? Não dava para distinguir o que era placebo e o que era medicação. Na parte B, os pacientes que foram elegíveis na parte A continuaram recebendo dupilumab por 36 semanas, seguindo o regime no qual foram inicialmente designados. Ou seja, quem estava no grupo de alta exposição continuou com o grupo de alta exposição, quem era o grupo de baixa exposição continuou no grupo de baixa exposição, e aqueles que eram placebo, eles passaram a receber o dupilumab por mais 36 semanas, de acordo com o regime que eles já haviam sido randomizados inicialmente. Ou seja, uma parte ficou com alta exposição e outra parte ficou com baixa exposição, completando aí as 52 semanas do estudo. E eles usaram, então, o score histológico, que variavam de 0 a 3, os scores mais altos indicavam uma maior gravidade,
o score eosinofílico, que avaliava a gravidade das alterações endoscópicas. Esses scores variavam de 0 a 18, sendo que os scores mais altos indicavam uma maior gravidade. E eles utilizaram um questionário para avaliar a frequência dos sinais e sintomas da esofagite eosinofílica. Mas ele chama PEDS-C, porque eles tinham aí o observador como informante, o que foi diferente do estudo original, onde o próprio paciente era o informante, mas esse questionário visava avaliar a parte clínica, a melhora clínica que esses pacientes podiam ter na vigência dos tratamentos. Então, análises estatísticas, né, como as características fisiopatológicas da esofagite eosinofílica e a resposta esperada ao dupilumab são semelhantes em adultos e crianças, o cálculo do tamanho da amostra foi o desfecho primário, para o desfecho primário, né, foi baseado nos estudos da parte A do estudo Liberty e Outreach. Então, 90 pacientes, era 30 por grupo, isso dava um poder estatístico de 95%, com um nível de significância de 5%, e tinha um plano de teste hierárquico, uma comparação inicial da remissão histológica na 16ª semana, a fase que ainda tinha placebo, né? E caso tivesse diferenças estatisticamente significativas, seguiria para a análise sequencial dos desfechos secundários, comparando os que tinham maior exposição com o placebo. Os testes estatísticos, né, foram ajustados aí de acordo com o peso corporal basal e incluindo também o ANCOVA. E os resultados, então, na fase A, a fase placebo controlada, foram 102 pacientes randomizados, 37 no grupo de alta exposição ao dupilumab e 31 no grupo de baixa exposição ao dupilumab e 34 no grupo placebo. Quando você tirou o placebo, 100% do grupo de alta exposição continuaram no regime, 94% do grupo de baixa exposição continuaram no regime e 53% do que estavam no grupo placebo migraram para a alta exposição e 41% entraram para o grupo de baixa exposição ao dupilumab. Então, essas características demográficas e clínicas, né, foram semelhantes entre os grupos, porém houve menor uso do inibidor de bomba de próton no grupo placebo, uma menor proporção de dias com sinais de esofagite eosinofílica no grupo de alta exposição. Mas é definido que isso representa a população pediátrica com esofagite eosinofílica, exceto por não responderem ao tratamento com IBP. E a definição da não resposta foi a presença de eosinófilos intraepiteliais mais do que 15 por campo de grande aumento após 8 ou mais semanas de terapia com inibidor de bomba de próton. E os resultados, então, a maior parte eram meninos, 76%, a maior parte eram brancos, 82%, todos tinham esofagite eosinofílica ativa, uma média de 83,3 eosinófilos por campo, e 98% tinham uma condição atópica ou alérgica associada, uma grande frequência de outras alergias. A remissão histológica na 16ª semana, 68% dos pacientes do grupo de maior exposição ao dupilumab atingiram remissão histológica, 58% no grupo de menor exposição e 3% do grupo placebo, né? Isso deu uma diferença significativa entre os grupos tratados e o grupo placebo, com um P menor do que 0,01. Os desfechos secundários e interrupção do teste, o grupo de maior exposição teve melhora significativa tanto em desfechos histológicos, como desfechos transcriptômicos, como desfechos endoscópicos. E o teste foi interrompido ao avaliar a alteração na proporção de dias com sinais de esofagite. Na parte B do estudo, que é o resultado da semana 52, eles continuaram com o mesmo regime e mantiveram as melhoras observadas na semana 16. Então, as melhoras nas medidas histológicas e endoscópicas foram consistentes até a semana 52. Então, o efeito do dupilumab nos pacientes que migraram para o placebo também foram muito semelhantes, né? Então, mesmo aqueles que não tinham sido inicialmente tratados responderam bem na semana 52. Em relação às assinaturas transcriptômicas, essas assinaturas elas refletem o perfil de ativação genética em determinada condição
fisiológica ou patológica, como é o nosso caso. E elas podem ser usadas para entender processos biológicos, identificar biomarcadores e prever respostas ao tratamento. Na prática, essas assinaturas transcriptômicas são obtidas por meio de técnicas de RNA sequencial, né, o sequenciamento, e vão ajudar aí o desenvolvimento de terapias personalizadas e as doenças inflamatórias. Então, dentro dessa questão que foi avaliada, houve uma melhora significativa entre a linha de base e a semana 16 dos perfis de expressão gênica esofágica dos dois conjuntos de gene associados à esofagite eosinofílica ativa, né, tanto no grupo de maior exposição ao dupilumab em comparação com o grupo placebo. O conjunto associado à inflamação do tipo 2 e o painel diagnóstico da esofagite eosinofílica foram significantemente menores no grupo de maior exposição ao grupo placebo. Essa tabela 2 mostra boa parte do que eu já venho descrevendo, né? Estou trazendo mais para ilustrar. Então, fala dos desfechos primários e também aí dessas alterações relacionadas aos scores e também tanto o score histológico quanto ao score clínico que foi aplicado aí aos cuidadores. Sobre a farmacocinética do dupilumab, as concentrações séricas médias foram cerca de 2 vezes maiores no grupo de maior exposição em comparação com o grupo de menor exposição. Em relação à imunogenicidade, foram detectados anticorpo anti-dupilumab em um paciente no grupo de maior exposição e em um paciente no grupo placebo. Esses anticorpos eles não afetaram a eficácia do tratamento e na parte B, não houve nenhum novo paciente que apresentou anticorpos contra o medicamento. Sobre a segurança e os efeitos adversos, a incidência de eventos adversos variou de 73% a 100% e a maioria foi classificada como leve a moderada. Dentre os eventos adversos específicos, a presença da infecção por Covid-19, náuseas, dor no local da injeção e cefaleia foram mais frequentes nos grupos tratados com dupilumab. E o vômito foi menos frequente nos pacientes tratados do que nos pacientes não tratados. Mas isso a gente não considera um evento adverso específico, porque se você teve um melhor controle da esofagite eosinofílica, é natural que você tenha menos vômito. Então, a esofagite eosinofílica em crianças frequentemente leva a complicações, ela pode dar uma falha de crescimento, uma redução na qualidade de vida, um risco aumentado ao longo dos anos de complicações fibroestenóticas esofágicas e até recentemente não havia sido aprovado para crianças menores de 12 anos, né, essa medicação. E realmente a porcentagem de pacientes que alcançaram a remissão histológica, que foi o desfecho primário, foi significativamente maior dos grupos tratados, ajustados conforme o peso corporal, em comparação com o grupo placebo. A maior exposição, né, as doses maiores, aí demonstrou maiores benefícios em relação ao placebo, e uma limitação importante do estudo foi a dificuldade dos pacientes relatar os sintomas, né? Isso é bastante frequente em pediatria, a gente precisa da avaliação do cuidador, e realmente esse foi uma das limitações relacionadas também à idade e à adoção de hábitos alimentares compensatórios. Então, ao bloquear as vias da interleucina 4 e da interleucina 13, o dupilumab ele inibe amplamente a maioria dos aspectos da inflamação do tipo 2. E isso é demonstrado tanto nos efeitos histológicos e transcriptômicos nos tecidos afetados, né? E o tratamento contínuo manteve os mesmos efeitos até a semana 52 e a segurança foi semelhante ao observado em adultos e adolescentes com esofagite eosinofílica do estudo que foi prévio a esse, né? O EO-TREAT. Então, esse ensaio da fase 3 com crianças de 1 a 11 anos demonstrou que os regimes de dupilumab ajustados ao peso levaram a uma remissão histológica em uma porcentagem significantemente maior de pacientes do que o placebo. As medidas histológicas, as medidas endoscópicas e as medidas transcriptômicas realmente consolidaram esse tipo de resultado, mostrando a eficácia do tratamento. Muito obrigada, pessoal.
Se você não se inscreveu, não está inscrito, se inscreva em nosso canal. E se você gostou, deixe seu joinha aí, né, o seu like, para a gente poder sempre estar ativo aí, trazendo as novidades. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.